Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa viagem fascinante para conhecer a pecinha fundamental de toda a vida, a célula. Vamos juntos desvendar os segredos que existem dentro de cada um de nós, de uma árvore e até de uma bactéria. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com uma visão geral e depois mergulhar fundo até o nível microscópico. Primeiro, o básico da citologia. Depois, vamos explorar os principais tipos de célula, fazer um tour pelos seus componentes e, por fim, entender como tudo isso tem a ver com a nossa saúde no dia a dia. Então, para começar, vamos preparar o terreno e entender direitinho o que são essas unidades incríveis que formam todos os seres vivos. Parece até o começo de uma piada, né? Mas a resposta para essa pergunta, na verdade, é a base de toda a biologia e o grande tema da nossa conversa de hoje. E a resposta é a célula. Como a gente vê aqui, a célula é a unidade mais básica de qualquer ser vivo. E a citologia, ou biologia celular, é justamente a ciência que se dedica a estudar como essas estruturas fantásticas funcionam e se organizam. Ok, agora que a gente já sabe o que é uma célula, vamos para a primeira grande divisão. Acontece que a vida, ao longo de bilhões de anos, não usou um único projeto para construir tudo. Existem basicamente dois modelos. Pensa só que impressionante! Por bilhões de anos, as células mais simples que existem, as procarióticas, reinaram sozinhas no nosso planeta. Foi só muito, mas muito tempo depois que estruturas mais complexas, como as eucarióticas, apareceram. Bom, vamos dar uma olhada de perto nessa comparação. A principal diferença, e o que é super importante guardar, é que as células eucarióticas têm um núcleo de verdade, sabe? Bem organizadinho, com uma membrana em volta para proteger o DNA. Já nas células procarióticas, como as das bactérias, o material genético fica meio que solto, boiando ali no citoplasma. Fora isso, as eucarióticas são maiores e muito mais complexas, cheias de compartimentos internos, as organelas, que a gente já vai conhecer, as procarióticas são bem mais simples. Beleza. A partir de agora, o nosso foco vai ser nessas células mais complexas, as eucarióticas. Vamos analisar as diferenças entre os dois tipos que são mais familiares para a gente. O que eu acho mais legal aqui é como a gente consegue ver de cara as principais diferenças. Repara só, a célula vegetal parece mais quadradinha, mais rígida, enquanto a célula animal tem um formato mais arredondado, mais flexível. Agora vamos entender o porquê dessas diferenças? As células vegetais têm essa parede celular por fora, que é super rígida e dá estrutura, como se fosse um esqueleto externo. Elas também têm os cloroplastos, que são as usinas que fazem a fotossíntese. Já as células animais não têm essa parede, por isso são mais maleáveis, e no lugar dos cloroplastos elas têm os centríolos, que são umas estruturas super importantes na hora da divisão celular. Agora a gente vai mergulhar de cabeça no interior de uma célula eucariótica. Vamos fazer um tour. Imagina que a célula é uma cidade super movimentada e cada organela é um departamento com uma função essencial. Nossa primeira parada, o núcleo. Ele é o centro de comando, a prefeitura da cidade. É aqui que fica guardado o DNA, que é o manual de instruções completo do organismo. O núcleo coordena absolutamente tudo o que acontece na célula. Seguindo o tour, a gente encontra os ribossomos. Eles podem ser pequenininhos, mas são poderosos. São as fábricas da célula. Eles recebem as ordens que vêm do núcleo e montam todas as proteínas que a célula precisa para viver e trabalhar. Aqui a gente vê o retículo endoplasmático. Pensa nele como um grande complexo industrial com um sistema de esteiras e estradas. Ele produz gorduras, modifica as proteínas que chegam dos ribossomos e ajuda a transportar tudo pela célula. Do retículo, muitas proteínas vão para o aparelho de Golgi. Ele funciona como se fosse o centro de distribuição, os correios da célula. Ele recebe as encomendas, processa, coloca a etiqueta com o endereço certo e despacha para onde precisa ir. Agora, um ponto super importante. Sem as mitocôndrias, a nossa cidade celular apagaria. Elas são as usinas de energia. Pegam os nutrientes e transformam em ATP, que é a moeda de energia da célula. É o combustível que move tudo. Ah, e uma curiosidade. As mitocôndrias têm seu próprio DNA. Isso mesmo, separado do DNA do núcleo. É uma pista incrível sobre a história da evolução delas. Próxima parada, os lisossomos. Eles são a equipe de limpeza e reciclagem da célula. Tem enzimas superpotentes que quebram o lixo celular, como organelas velhas ou até mesmo bactérias que invadem a célula. É um sistema de saneamento perfeito. Bom, até agora a gente viu a célula funcionando em perfeita harmonia como uma orquestra.
Mas e quando alguma coisa sai do tom? É aí que a citologia se torna uma ferramenta fundamental para a medicina. Então, vamos conhecer a citopatologia. Basicamente, é a área que usa o microscópio para investigar as células e procurar sinais de que algo não vai bem. Ao analisar o formato, o tamanho e a organização das células, os especialistas conseguem diagnosticar muitas doenças. Essa imagem aqui é bem forte, né? Ela mostra o que acontece quando a regulação da célula falha. É como se o núcleo começasse a dar ordens erradas e as células passassem a se multiplicar sem controle nenhum, formando estruturas anormais. Isso é o câncer. E a citopatologia é uma das nossas melhores armas para detectar essas mudanças bem no comecinho. E uma das aplicações mais famosas e que mais trouxe resultados é o teste de Papa Nicolau. É um exame simples que analisa as células do colo do útero e que já salvou incontáveis vidas porque permite encontrar e tratar células com problema antes que elas se tornem de fato um câncer. E é aqui que tudo se conecta, sabe? Quase tudo na biologia e na medicina moderna volta para a célula. Seja para desenvolver um novo remédio ou para entender uma doença genética, o ponto de partida é sempre o mesmo: entender como essa unidade tão pequena e tão complexa funciona. E a gente termina com essa reflexão. Mesmo com tudo que já sabemos, ainda existe um universo inteiro a ser descoberto dentro de cada uma das nossas células. E cada nova descoberta nos leva um passo mais perto de entender não só as doenças, mas a própria essência do que é estar vivo. Obrigada pela companhia e até a próxima!